A gente agora faz um corte e entra na aviação brasileira, né? No Brasil, a gente tem um histórico. Deixa eu explicar esse histórico rapidinho para vocês aqui, porque aí fica tudo mais fácil. O Brasil participa lá da primeira convenção de Paris e tal, e alguns anos depois, quando a aviação começa a chegar no Brasil, começa a se desenvolver no Brasil, as primeiras empresas aéreas, os primeiros transportadores, o governo brasileiro cria a Diretoria de Aeronáutica Civil, que é um órgão civil para cuidar da aviação civil. Tá? Até aí a aviação militar era algo muito pequenininho, muito incipiente. A Diretoria de Aeronáutica Civil. Em 32, isso muda de nome. Né? Aliás, o governo regulamenta isso. Em 32 ele só regulamenta. Até não precisa decorar nada não, tá? Só para a gente ter uma linha. O importante para vocês é em 1941. Veja, em 1941 o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial. E em 41 não havia uma força armada dedicada à aviação. O que existia era o Exército e a Marinha. O Exército tinha aviação, que era chamada aviação militar. O Exército tinha aviões e operava aviões. E a Marinha tinha a aviação naval. E aí, com a chegada da Segunda Guerra Mundial, o Vargas resolve entrar na Segunda Guerra, faz um acordo com os americanos. Os americanos vêm para o Brasil e cria as bases aéreas de Natal, de Fernando de Noronha e de Recife, constrói as bases e cede aviões e tecnologia para os brasileiros. O que acontece? Quando a aviação do Exército e a aviação da Marinha souberam que ia entrar tecnologia e avião americano, eles começam a disputar isso. E o Vargas, para resolver isso, o Vargas era extremamente habilidoso, ele cria o Ministério da Aeronáutica, na época não era nem Ministério da Aeronáutica, era Ministério da Aviação mesmo. Ele cria o Ministério da Aeronáutica e pega todos os aviões da Marinha, todos os aviões do Exército, junta com os aviões americanos e coloca na Aeronáutica. Cria o Ministério da Aeronáutica. E dentro do Ministério da Aeronáutica, esse Ministério da Aeronáutica absorve aquele órgão de aviação civil que existia. Porque como a gente estava em guerra, isso é importante, como a gente estava em guerra, o recém-criado Ministério da Aeronáutica passa a cuidar da aviação civil e da aviação militar. Ele foi criado para cuidar da aviação militar, mas como estava em guerra, ele assumiu a aviação inteira, tudo passa a estar debaixo do guarda-chuva do Ministério da Aeronáutica. E isso vai assim. Em 1967, aquela diretoria vira um departamento de aeronáutica e em 69, aí essa data é importante para vocês. Até agora, duas datas importantes para vocês. 41, criação do Ministério da Aeronáutica, e em 69, a criação do DAC, Departamento de Aviação Civil, o famoso DAC, glorioso DAC. O DAC era o órgão da aeronáutica, era um quartel da aeronáutica que cuidava da aviação civil. E ele prevaleceu até 2005. O que acontece em 2005? Em 2005, as empresas aéreas começaram a pressionar o governo Lula, começaram a pressionar dizendo assim, vem cá, por que quando a TAM quer abrir uma linha aérea, tem que pedir a aeronáutica, tem que ir para um quartel da aeronáutica solicitar uma nova linha aérea? Vê que coisa... Se você disser isso para qualquer pessoa, em qualquer outro lugar do mundo, o cara vai dizer, não faz sentido nenhum. Mas se você analisa a história da criação da aviação brasileira, você vai dizer, não faz todo sentido, porque a aeronáutica sempre fez isso, desde a sua criação. Essa função sempre foi da aeronáutica. Não é que a aeronáutica queira, não, porque nunca quis. A aeronáutica foi obrigada a fazer, missão constitucional. Né? O governo determinou que a aeronáutica fizesse. Missão dada para militar e missão cumprida, vamos fazer. Então, em 2005, houve esse questionamento. E aí o governo diz assim, tudo bem, então nós vamos criar um órgão civil para cuidar da aviação civil. Surge a ANAC. Só que a ANAC ela surge com um problema. Ela fica pendurada no Ministério da Defesa, que era o chefe das Forças Armadas. Ou seja, embora a ANAC agora não fosse um quartel, ela estava vinculada ao Ministério da Defesa. Isso incomodou profundamente ao ministro da Defesa na época. Né? O ministro da Defesa falou assim, pô, vem cá, tu tira a aviação civil daqui, o que é uma bênção para a gente, porque a gente não aguenta mais ter que lidar com falência,
com pedido de moratória, com demissão, com empresa aérea, a gente não aguenta mais lidar com isso. Aí você tira isso daqui, mas deixa do lado para a gente tomar conta, só muda de nome, o DAC só tinha mudado de nome, só tirou a farda. Ele era um órgão fardado, deixou de ser um órgão fardado para ser um órgão civil, mas ainda vinculado ao Ministério da Aeronáutica, agora ao Ministério da Defesa, né, em 2005. E essa pressão vai aumentando, 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 até que no governo Dilma, o ministro da Defesa imprensa a Dilma e fala, olha, ou você tira, naquela crise da aviação, ou você tira a aviação daqui ou a gente vai chutar. Aí a Dilma tira a aviação, tira a ANAC do Ministério da Defesa e vai andando em direção ao Ministério dos Transportes, que é onde a aviação tem que ficar. A aviação não é transporte, transporte aéreo, modal de transporte. Quem tem que cuidar da aviação é o Ministério dos Transportes e ponto final. Quando a Dilma chega no Ministério dos Transportes, está rolando um esquema de corrupção no DENIT. Um esquema de corrupção gigantesco, assim, totalmente com as obras comprometidas e tal, as empreiteiras nadando de braçada na corrupção dentro da construção de estradas no Brasil, algo que nunca aconteceu, né? Algo inédito. E aí a Dilma, veja, para o governo do PT olhar para a corrupção e pensar, pô, não vai dar para colocar aviação aí não, é porque o negócio estava muito ruim. E os caras olham, porra, não vai dar para botar aviação aí não, cara, vamos levar a aviação para outro lugar. Ela fica com a batata quente na mão, porque ela tirou a ANAC da defesa, mas não podia botar nos transportes. Vê que problema. Alguém soprou no ouvido dela, presidente, faz o seguinte, cria uma secretaria com status de ministério. Foi o que ela fez, ela criou a SAC, Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Vê que negócio sem lógica nenhuma. Você tem lá todos os ministérios, e aí do lado dos ministérios você tem uma Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Caramba, a aviação é importante, mas precisava virar um ministério só de aviação? E o transporte terrestre? E o transporte marítimo? Não é importante também, não? Mas, enfim, foi isso que aconteceu. A Dilma cria a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. E a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República tem a ANAC e a Infraero. A Infraero é a empresa que cuida dos aeroportos. E a ANAC, a empresa reguladora da aviação. E, em 2017, com o governo Temer, o Temer joga a secretaria, quando o Temer assume, ele pega a secretaria e diz, não, agora vai para o Ministério dos Transportes, que é de onde você nunca deveria ter saído. E o Temer coloca a Secretaria de Aviação Civil no Ministério dos Transportes. Em 2019, o governo Bolsonaro extingue o Ministério dos Transportes, joga dentro do Ministério da Infraestrutura, e é onde a ANAC está hoje. Hoje, a ANAC é uma agência da Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, tá? Tudo isso para chegar aqui onde a gente está hoje. Então, exato. Mas importante aí para você, muito importante para você, é 4169-2005. O resto não vai nem vem. Assim, o resto é nice to know. É legal saber, mas em prova você só vai ter 4169, você vai ter o Ministério da Aeronáutica em 41, o DAC em 69 e a ANAC em 2005. 3 datas para decorar já basta, já vai te resolver os problemas. O resto é para você saber onde é que a gente está hoje, né? Como é que a gente chegou nisso que a gente tem hoje. Tranquilo aí? Vamos avançar. A Constituição Federal diz que é dever do governo cuidar do transporte como um todo, do governo federal, cuidar do transporte como um todo e cuidar do transporte aéreo. Está aí no artigo 22 da Constituição Federal de 88. Então não dá nem para dizer que não é com a gente não, é com as empresas, é nada, é com o governo mesmo. E aí, uma diferença que eu gosto de mostrar para vocês, que é o seguinte, o governo federal é muito amplo, né? Então você tem aqui, quem é que presta serviço para a aviação civil dentro do governo federal? Basicamente 2 ministérios. O Ministério da Defesa, através da Aeronáutica, que vai fazer o controle do tráfego aéreo, as telecomunicações, a busca e salvamento, a investigação de acidentes com o pessoal do CENIPA, as cartas e os mapas, os auxílios à navegação, tudo isso é da Força Aérea,
mas presta serviço para a aviação civil. Todo o tráfego aéreo brasileiro é controlado pela Força Aérea Brasileira, tá? Pelo Comando da Aeronáutica. Toda aeronave que se perde, quem vai procurar? Força Aérea Brasileira. Todos os auxílios à navegação, os radares, as antenas de rádio, tudo pertence à Força Aérea. Então vejam que o Ministério da Defesa e a Aeronáutica têm um papel fundamental na aviação civil brasileira. A ponto de, se você falar assim, Defesa, não faça mais nada pela aviação, não decola um avião no dia seguinte. Nada. Porque o trabalho que é feito, só o controle de tráfego aéreo, não precisa dizer mais nada, né? A meteorologia, o tratamento dos planos de voo, tudo é feito pelo Ministério da Defesa. Braga, então o que a ANAC faz? Cara, a ANAC trabalha com a regulação do setor de aviação civil, linha aérea, novas empresas, fiscaliza a infraestrutura aeroportuária, ela regulamenta as empresas civis, né? Ela faz isso. Né? Quem faz os serviços de apoio é a FAB, é o Comando da Aeronáutica. Então, os dois são extremamente importantes. A Aeronáutica, que tem um órgão para fazer tudo isso, chamado DECEA, é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, e o Ministério da Infraestrutura e a Secretaria de Aviação Civil, que tem a ANAC, conforme você pode ver nesse meu quadro aqui. Se eu resumir esse quadro, eu chego à seguinte... Isso aqui também é uma jabuticaba. Vejam só que coisa linda o Brasil tem. O Brasil tem uma autoridade aeronáutica, que é o DECEA, e tem uma autoridade de aviação civil, que é a ANAC. Veja que coisa maravilhosa. Quando a gente fala de aviação, eu tenho uma aula, inclusive, gravada no YouTube, sobre isso. Assim, quem é que manda na aviação do Brasil? A pergunta que você deve... Você não tem como responder isso sem fazer a seguinte pergunta. Quem é que manda na aviação do Brasil? Em que assunto? Depende. Porque se o assunto for controle de tráfego aéreo, é o DECEA. Mas se o assunto for uma nova linha aérea, é a ANAC. Porque nós temos duas autoridades. Nós temos a autoridade aeronáutica e nós temos a autoridade de aviação civil. A autoridade aeronáutica é o DECEA. Vai cuidar de controle de tráfego aéreo, comunicações, instalações de equipamentos. Isso é o DECEA, Autoridade Aeronáutica. Regras de tráfego aéreo. Agora, se for a ANAC, ela é a Autoridade de Aviação Civil. Ela vai falar de legislação, licença, treinamento, escolas de aviação, novas empresas, novas linhas aéreas, documentação de aeronaves. Isso quem faz é a ANAC. Tudo é parte do mesmo governo. Só que você tem no governo federal duas grandes esferas ministeriais trabalhando para a aviação civil. O Ministério da Defesa, através do DECEA, que é a Autoridade Aeronáutica Brasileira, e o Ministério da Infraestrutura, através da ANAC, que é a Autoridade de Aviação Civil. Isso tem que ficar claro para vocês, porque isso resolve um monte de questão, né? Fazer essa separação. Coisa de tráfego aéreo com o DECEA, coisa de regulamentação com a ANAC. Tem dois senhores. A aviação pede bênção aos dois. Tu pega uma empresa aérea, ela fica doidinha, porque ela tem que responder ao DECEA e responder à ANAC. Fora as outras coisas que ela tem que responder. Mas ela fica doidinha. O pessoal de gestão de empresa aérea fica maluco. Tem que responder ao DECEA, tem que responder à ANAC. Tem dois senhores. Isso é uma variação da legislação que só o Brasil tem. Isso é uma jabuticaba. Bom, continuando aí, o que é a nossa aviação? Nossa aviação são os transportes de passageiro, carga e mala postal. Ele vai se dividir em regular, doméstico e internacional. Aviação comercial regular, aviação comercial doméstica, aviação internacional, aviação não regular e a aviação geral, também chamada de aviação de terceiro nível. Esse tipo de denominação aqui ninguém nem usa mais. A gente chama de aviação geral, que são as aeronaves particulares, executivas e etc. Nós temos um sistema de aviação civil. O nosso pensamento, ele é um pensamento muito cartesiano. O Descartes escreveu algumas coisas sobre o método de estudo e tal. As pessoas não entenderam direito
e usa o método cartesiano para tudo, né? Tudo você precisa entender as partes para entender o todo. Não é bem assim que o Descartes falou, não, mas a gente usa dessa forma. E aí tudo na cabeça da gente é sistema. Veja como é estranho. Sistema solar, sistema digestivo e sistema de aviação civil. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas os três são sistemas. Né? O movimento dos planetas em torno do Sol, a digestão de um alimento e a organização da aviação civil tem o que em comum? Nada, cara. A não ser o fato dos três serem sistema. Porque todo o nosso conhecimento moderno, depois do René Descartes, está baseado no sistema cartesiano. E aí a gente tem essa teoria dos sistemas, né? O átomo de Rutherford é um sistema que tem um núcleo e os elétrons em volta. Coisa maluca, tudo é sistema, tudo é sistema. Então vamos lá. A gente tem um sistema para organizar a aviação civil brasileira. É o nosso Sistema Brasileiro de Aviação Civil. E essa data cai na prova, vocês precisam saber. Ele foi criado em 1969 por esse decreto aí, ó, 65144, de 12 de setembro de 69. Essa data geralmente cai, né? Em 69 aconteceram duas coisas interessantes. O DAC foi criado, o Departamento de Aviação Civil, e ele foi colocado como órgão central do sistema de aviação civil que foi criado junto com ele. Então a data 69, ela fala da criação do DAC e da criação do sistema de aviação civil. Foi a mesma lei, tá? Qual a finalidade? Organizar a aviação. Quem é o órgão central hoje? É a ANAC. A ANAC substituiu o DAC, ela é o órgão central de aviação. E está aí o sistema de aviação civil. Tudo na aviação está ligado a esse sistema. A ANAC está ao centro, porque ela que faz. Ela tem funções importantíssimas ali, é órgão regulador, mas a indústria, as oficinas, tudo isso aí. Há uma pergunta que sempre cai, que é o seguinte: a ANAC é o órgão regulador, ela é o órgão central. Todos os outros ao redor dela são órgãos executivos. Por quê? Porque eles vão executar as determinações da ANAC. Aí o cara fala assim, a indústria aeronáutica em relação ao sistema de aviação civil é um órgão. Vê que pergunta maldosa, né, cara? Tu tem que ter uma visão muito ampla para poder responder um negócio desse. E assim, não tem muita referência. Mas tem lá essa questão, né? A indústria aeronáutica, as oficinas de manutenção, a infraestrutura aeroportuária, em relação ao sistema, elas são órgãos executivos, porque elas executam as determinações da ANAC, tá? Fiquem atentos a isso aí. Bom, a ANAC é o órgão central e ela aplica a sanção, ela normatiza, ela orienta, ela fiscaliza todo o sistema, é isso que ela faz. Bora falar dela, né? Da própria ANAC. Ela está aqui, ó. Você precisa saber da ANAC, da lei que criou a ANAC, a Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005. Foi a lei que criou a ANAC. A ANAC só entra em vigor em 2010, tá? A transição da ANAC para o DAC levou 5 anos. Aliás, do DAC para a ANAC, né? Porque era DAC e virou ANAC. Levou 5 anos essa transição. Ela é criada em 2005, mas só entra em vigor em 2010. E ela faz tudo na aviação civil, do ponto de vista da fiscalização. E aí eu trouxe aqui um desenho da ANAC, que vocês não precisam decorar, né, para que vocês saibam que a ANAC está organizada em 5 diretorias. Uma delas é a diretoria que preside a ANAC, e várias áreas de atuação aqui, ó. Superintendência de Ação Fiscal, aeronavegabilidade e tal. Cada área dessa aqui vai fazer aquilo que o próprio nome dela já diz, né? Não vou me ater a isso, não. Isso está bem descrito lá também na videoaula. Em alguns momentos eu me confundo e começo a dar aula como se vocês não tivessem assistido nem lido nada, né? Eu estou dando aula como se vocês estivessem totalmente zerados. Na verdade, eu deveria estar fazendo só uma revisão. Bom, então a ANAC tem aí essas funções, dentre elas aqui, administrar o Registro Aeronáutico Brasileiro, o RAB, né, que é o registro de todas as aeronaves do Brasil, fica dentro da ANAC, ó, é a ANAC que cuida, a Superintendência da Aeronavegabilidade da ANAC. Aí tem vários aqui, eu peguei vários lá.
A ANAC ela tá organizada por regiões do Brasil. E existiam os núcleos regionais de aviação civil, que hoje nem são mais núcleos, hoje eles são escritórios regionais. Eu vou até regravar essa aula da ANAC para falar sobre isso, porque hoje já não são mais núcleos, são escritórios regionais. E eles estão aí espalhados. Ó. Você tem em Recife, Natal, Fortaleza, Belém, Macapá, está aqui o mapa dos escritórios regionais ou dos núcleos regionais de aviação civil. A sede da ANAC fica em Brasília, o centro de treinamento da ANAC fica no Rio de Janeiro, tem um em Brasília, mas tem um no Rio. Acho até que o do Rio fechou recentemente, mas havia um centro de treinamento muito importante lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, da ANAC, e ela está espalhada, na medida do possível, pelo Brasil inteiro. Muito difícil você ocupar um território desse tamanho, né, cara? É algo complicado. Bom, aí vamos falar de outras instituições. A Infraero. Infraero já foi uma das empresas mais poderosas do Brasil, cuidava de todos os aeroportos brasileiros, faz telecomunicações aeronáuticas, ainda faz controle de tráfego aéreo em alguns lugares. Vitória, por exemplo, no Espírito Santo, Macaé, no Rio de Janeiro, são locais ainda controlados pela Infraero, né, o trabalho valorosíssimo do pessoal da Infraero, do controle de tráfego. Eu conheço muitos deles, fui professor de alguns deles, e eles são muito bons, né, controladores de tráfego aéreo também. Mas a empresa está diminuindo e ela vai morrer para dar vida à Nave Brasil, que é uma empresa governamental vinculada à aeronáutica que está surgindo para assumir o tráfego aéreo brasileiro e assumir a Infraero. Os aeroportos, vocês estão acompanhando, estão sendo privatizados. A Infraero não vai ter que cuidar mais de aeroporto, a intenção é privatizar tudo. Os que não conseguir privatizar, passar para a Nave Brasil. Mas esse é assunto para conversa de café. A Secretaria de Aviação Civil, que eu já mostrei para vocês em que condições foi criada, né? Hoje ela é um órgão do Ministério da Infraestrutura. Né? Então, você tem basicamente, além da ANAC, cuidando da aviação brasileira, você tem a Infraero e a Secretaria de Aviação Civil. Isso de órgãos civis.